A constelação sistêmica ou constelação familiar e a organizacional é um tipo de terapia breve desenvolvida e criada pelo alemão Bert Helling. A constelação surgiu através de várias pesquisas e observação. Bert Helling, ele foi um teólogo, filósofo, missionário, e ele passou grande parte da vida dele na África do Sul, observando a tribo dos Zulus. Ele percebe que nessa tribo as coisas funcionavam muito bem porque tinha algumas leis, que é a lei da hierarquia ou ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Então as pessoas às vezes me perguntam muito: Cleise, a constelação familiar ou constelação sistêmica tem alguma coisa a ver com o espiritual? Não tem. Isso é energia quântica, é o coletivo inconsciente. Sabe-se já através de relatos o que vem a ser esse coletivo inconsciente. Conta-se que havia uma tribo de macacos de um lado do Pacífico que pegavam as batatas da terra e já comiam essas batatas sujas. Pegavam e comiam. E essa tribo, um certo dia, os macacos começaram a tirar as batatas da terra, lavar antes de comê-las. Do outro lado do Pacífico, uma outra tribo de macacos começou a fazer a mesma coisa, tirando as batatas da terra, lavando-as antes de comer. Então, o inconsciente coletivo é alguma coisa que nós fazemos simultaneamente, é uma energia que vai se restabelecendo. Então, constelação não tem a ver com o espiritual, com crença religiosa. Na constelação, antigamente, há um tempo atrás, ela era chamada de estátuas humanas. Esse termo foi dado pela Virginia Satir. Então, é uma representação, é como se fosse um psicodrama, mas não é exatamente o psicodrama, onde as pessoas que estão participando da constelação, elas vão representar problemas, queixas, situações e representar as pessoas daquele sistema. Qual que seria o sistema? São as nossas famílias. Então, muitas vezes, uma situação atual que a pessoa está vivendo, ela está repetindo um comportamento de um dos seus ancestrais. Isso é muito importante, reverenciarmos e honrarmos a nossa ancestralidade, tanto da linhagem paterna quanto da linhagem materna. Nós podemos repetir um comportamento que seja uma atitude, que seja um defeito ou uma qualidade, um bloqueio, de até 7 gerações anteriores à nossa. Então, isso é muito sério e pouco ainda compreendido pelas pessoas. Quando nós criticamos, quando nós julgamos o nosso pai ou a nossa mãe, nós nos tornamos como eles. Então, é comum, às vezes, você se pegar numa atitude e falar: eu estou igual meu pai, igual minha mãe. É isso mesmo, você vai repetindo. Então, tem que ter nessas relações alguém para parar esse efeito de cascata dessas repetições de comportamento. E nós podemos repetir até as doenças, ter a mesma doença de um dos nossos ancestrais. Então, quando eu vou fazer a constelação, eu dou uma checada nesse sistema. Primeiro, se a pessoa precisa fazer uma constelação. Quem é que deve fazer constelação? Quem veio de um sistema disfuncional. O que é um sistema disfuncional? É quando a pessoa, mesmo adulta, ela não teve na sua infância um pai que a protegia e uma mãe que a acolhia. Às vezes o pai até fazia isso, mas para a criança interna que habita aquele adulto, ela não sentiu isso. Então, quando ela sente esse desajuste do pai ou da mãe,
ela vai ter um desajuste na sua vida. Então, empreendedores, empresários que têm grandes projetos e que os projetos não decolam, é sinal de que tem um problema de aceitação do pai. E quando eu falo pai, eu estou falando de pai biológico. Não entra aqui o pai adotivo. O pai adotivo, ele é tutor. Então, muitas vezes o empreendedor esquece o pai biológico, está apegado ao pai ou à mãe adotiva. Mas a empresa dele não vai prosperar. Então, a primeira coisa é isso, é perceber. Quando falta esse pai na criança interna do empreendedor, ele não consegue levar a sua empresa. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante de se fazer é perceber a relação desse empreendedor com a sua mãe. Às vezes o projeto é legal, o projeto é aceito, mas ele não tem abundância, ele não tem prosperidade, ele não tem lucro. Ele está de mal da mãe, não gosta da mãe, julga a mãe. Uma coisa que acontece muito em evidência, quando esse empreendedor, a empresa dele é uma herança. Ele recebeu isso do dinheiro do pai e da mãe e ele não reverencia. A empresa também não flui. Então, a gente tem que checar todas essas nuances que são muito importantes para se fazer essa constelação. E como nós estamos sempre repetindo essas situações, na relação a dois é a mesma coisa. Tem uma teoria que diz que o homem busca uma parceira de vida que tenha características da mãe dele e a mulher busca no parceiro características do pai, mesmo que ela não goste daquela característica do pai, ela busca tal e qual. Nesses casos, eu sugiro que se faça uma constelação daquele sistema de origem. Se uma pessoa é casada e tem filhos, ela está no sistema atual. A constelação é o sistema de origem para ela parar de repetir esses padrões quando ela reverencia, quando ela sabe onde que está a causa e entregar sem julgamento. Isso vai ser, essa é a lei da ordem da hierarquia. Os pais têm que estar antes dos filhos. Os filhos têm que agradecer aos pais, não colocar os pais como ídolos, mas agradecê-los pela vida, só isso. O movimento é um movimento muito sutil, que a constelação é um movimento de almas. Né? E na alma, a alma é tranquila, a alma é simples. O que complica a nossa vida é o intelecto, é o ego, é o racional. É quando nós queremos resolver tudo de forma racional. E, na verdade, isso não leva a lugar nenhum. Por isso que os resultados não são bons. Bom, a segunda lei da constelação é a lei do pertencimento. Todos pertencem. Na constelação sistêmica, quando nós percebemos isso, é comum nós ignorarmos ou excluirmos os irmãos que foram abortados, que seja um aborto provocado ou um aborto voluntário, não importa. A gente tem que trazer para o campo esses irmãos ou esses filhos que foram abortados. No caso de abortos ou de pessoas que já não estão mais na vida, os pais nem sempre sentem isso, mas quem vai sentir são os irmãos. Então imagine que um casal teve o primeiro filho e foi um aborto. E aí ele teve o segundo filho, excluíram o primeiro, ninguém nem fala nele. Esse segundo filho é uma pessoa que não consegue se estabelecer na vida. Ela se sente sozinha, ela sente que os projetos não decolam, é uma solidão que ela tem. Quando no campo nós inserimos esse aborto, dando um nome para ele, um lugar para ele, esse lugar é mais importante, é o lugar no coração, na mente. Eu não sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho. Porque as características do primeiro filho, o filho mais velho, elas são específicas, elas são diferentes, por exemplo, do caçula ou do filho do meio.
Então, a pessoa, quando ela está no lugar, fora do lugar, no sistema, a vida dela está no emaranhado. Então, uma coisa simples, é só dar um lugar para esse irmão no coração. Nas empresas, o que é a lei do pertencimento? Todos pertencem, inclusive aqueles que não estão mais na empresa. Há pouco tempo, uma empresa em que eu já sou mentora deles, perdeu uma funcionária para a Covid. E como eles já conhecem a constelação, percebem que faz muita diferença, ao contemplar e seguir essas leis, a diretora de RH me procurou, porque nessa empresa tinha a foto da pessoa, né, que havia morrido. O que ela faria? Se tira a foto, se deixa o lugar em branco. Então eu sugeri o seguinte, que naquela página que tivesse a foto da pessoa, que ela colocasse uma frase expressiva, colocasse o nome da pessoa, data de nascimento e morte. Então, eles optaram por essa frase, fulana de tal para sempre. Então, ali põe uma estrelinha. A estrela eu gosto sempre de usar como símbolo para quem já não está na vida. Você vai fazer uma constelação, mas você tem irmãos por parte do pai que você não conhece. Na hora que você vai fazer isso através de uma foto, que é uma montagem, colocar o seu sistema na ordem, aquelas pessoas que você não conhece, que estão vivas, você vai representar com o coração. E quem não está na vida, você vai representar com uma estrela. Essa é a lei do pertencimento. Com certeza, os funcionários, colaboradores, familiares, quando depararem com essa página ali na empresa e observarem que ali não tem a foto da pessoa, mas tem uma estrela com data de nascimento e morte, essa pessoa ainda faz parte. Então, isso equivale também às pessoas que já passaram na empresa, que já colaboraram e que não estão mais. É a lei do pertencimento. E a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e receber. Então, eu gosto muito de exemplificar na constelação familiar. Às vezes, quando a pessoa me procura, ela está com um problema na relação a dois, eu faço uma leitura de almas, uma representação dela e do parceiro, ou vice-versa. Quando a mulher se sente superior ao parceiro, há um desequilíbrio, ou vice-versa. Então, é mais ou menos assim, na relação a dois, os dois têm que estar olhando um para o outro. Na relação entre pais e filhos têm que estar aqui, os pais aqui. Se houver essa inversão, há uma irregularidade, uma transgressão na lei da hierarquia. Então, veja bem, a constelação, as leis são simples. As leis sistêmicas, eu acredito que são leis universais, mas quando nós ferimos essas leis, as nossas relações interpessoais não estão bem. E esse equilíbrio entre o dar e receber. Quando uma pessoa doa muito para o outro, que seja para o seu parceiro, que seja para sua mãe, seu filho, etc. e tal, o outro, às vezes, não tem condições de devolver. Ele recebe e não doa. Há um desequilíbrio nessa relação. Um dos dois ou alguém tenta se excluir. Na relação a dois, é muito comum a pessoa fugir. Ela foge daquela relação porque ela não dá conta. E o outro exige, eu estou doando, mas eu quero também que você me doe. Só que aquele que está recebendo, às vezes ele não tem condição de doar na mesma medida que o outro. Então a gente percebe isso também, traz de forma consciente essa questão, a pessoa tomando consciência, ela tende a mudar o seu comportamento.